Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à quarta sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores, já agradecendo a presença de vossas excelências em face das necessidades que temos para dirimir a questão orçamentária do Ministério Público. Façamos, portanto, a conferência de quórum, registrando neste ato a presença da nossa querida decana, doutora Idelária, doutor José Maurício, doutora Sheila, doutora Neves, doutora Magnólia, a ausência ainda do doutor Luiz Eduardo, doutora Lúcia presente, doutora Vanja ausente, doutora Suzane ainda ausente, doutor José Wilson presente, doutora Dinéia está de férias, portanto falta justificada, doutor Firmino presente, doutor Alcides ainda ausente, doutora Ângela Góes presente, doutora Aureni presente, doutora Águida presente, doutora Maria de Fátima Pereira Valente presente, doutor José Raimundo Pereira de Freitas ausência justificada em razão de férias e doutora Nádia Costa Maia presente. Totalizando quantos? Totalizando, portanto, 14 procuradores de justiça, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Quero saudar nesse momento a doutora Sandra, Fernando, Dário, todos os servidores que nos ajudam a realizar a presente sessão e invocar as bênçãos de Deus para um trabalho profícuo e harmônico da manhã de hoje. Bom, a justificativa da sessão, resumidamente, na forma prevista do artigo 21 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, convocar a presente sessão extraordinária pela necessidade de apreciação de matéria de relevância e urgência institucional e de atribuições deste colegiado concernente à deliberação quanto ao orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará para o exercício do ano 2020. A proposta orçamentária foi encaminhada a este colegiado e distribuída para a ilustre relatora, a doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. Pergunto a Vossa Excelência, doutora Magnólia, esse processo está em mesa e para iniciarmos essa discussão. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada. Porque o processo é virtual. Tá? Pois é. Realmente, doutora Magnólia, agora a gente tem que mudar até a terminologia, né? Não tem mais essa história de mesa. Não, está na mesa, no celular. Ligado. Não sei, cara. Bom dia, colegas. Bom dia, Ministério. Bom dia. Alô. Olha, que chique. A dinâmica de trabalho nossa hoje vai ser a mesma utilizada no virtual. Eu coloquei até no nosso relatório pequenos detalhes que aqui eu vou ler para os senhores, o citado relatório. O processo foi enviado na íntegra para o virtual. Foi enviado tudo, inclusive a manifestação da comissão de orçamento desse órgão especial, a quem de logo eu agradeço essa comissão, o trabalho feito em prazo razoável, na pessoa do doutor Luiz Eduardo dos Santos, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, doutor José Raimundo Pinheiro e doutor Antônio Firmino. Muito obrigado pela presteza no trabalho. Excelente. Tá? Então, o nosso relatório é o seguinte. Processo 27291/2019-2, apresentação de proposta orçamentária do MP para 2020, interessado o Procurador-Geral. Trata-se de memorando de número 059/2019, ASPLAN MPCE, remetido ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça pelo Procurador de Justiça, no qual apresenta a proposta orçamentária do Ministério Público para 2020, conforme o artigo 31, item 3º-B da Lei Complementar 72/2008. De acordo com o memorando, o projeto inclui a proposta orçamentária do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como dos respectivos fundos vinculados, quais sejam Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do MP Ceará,
Fundo de manutenção da Escola Superior do Ministério Público e Fundo de reaparelhamento e modernização do MP para o exercício 2020. Após a distribuição para essa relatoria, baixei os autos em diligência para análise da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças do órgão especial do Colégio Procurador. A comissão concluiu pela aprovação do projeto de proposta orçamentária para o exercício 2020, na data de 30 de nove de 2019. O feito retornou à nossa relatoria no dia 1º de 10. Colocamos no plenário virtual no mesmo data e solicitamos a essa sessão extraordinária e já agradecemos ao senhor Procurador-Geral por ter marcado nesta data. Inclusive, eu tenho férias agora, logo próximo de outubro. É este o relatório a critério dos senhores, já que estão tudo em vossas mãos. Eu anotarei as perguntas e vou responder a todas. É o relatório, excelência. Obrigado, doutora Magnólia. O processo está aberto à discussão. Algum colega interessado em discutir a matéria? Não havendo interessados, devolvo a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pois não, excelência. Na plenária, eu não recebi nenhuma sugestão, somente da doutora Sheila, e a qual eu respondi, mas se referia à extraordinária. No entanto, a nossa comissão... Ele abriu para discussão e ninguém falou nada. Imediatamente devolveu a palavra sem que a gente... Não, doutora Neves. Parou, volta para a discussão, então. Pode voltar, não tem problema, não temos problemas. Forma nenhuma. Vamos lá discutir, doutora Neves. Doutor Plácido. Bom dia, doutor Plácido, senhor corregedor, senhora secretária e demais componentes. O primeiro questionamento que eu quero fazer é a doutora Magnólia. Aqui, o que eu vi? A comissão fez algumas sugestões. E aí, a doutora Magnólia não disse nada, se acatava ou se não acatava, e devolveu e pediu logo a manifestação dela. Foi pedindo logo uma pauta extraordinária para aprovar. E aí, assim, eu fiquei em dúvida se ela não teria, e ficou então subentendido que ela não acatou as sugestões da comissão a respeito da proposta orçamentária. Essa é a minha... É uma pergunta ou é um julgamento ou é uma crítica? Como é que é isso aí? Tem que saber, né, a conotação. Porque no meu relatório eu disse o que a comissão concluiu, que é minha obrigação dizer, que foi pela aprovação. Pronto. Agora, se Vossas Excelências quiser a resposta das sugestões, uma por uma, como diz a música, um por um, eu respondo. Aí, por isso eu quero saber como é a pergunta. É para me responder um por um ou é para dar meu voto, alguma coisa assim? O que é que vocês desejam? Isso vai do perfil de cada um. Eu acho que o relator é quem está com a relatoria, com conhecimento de todos os autos e quem realmente impulsiona o processo. O que a comissão disse na página 3? De certo, entendemos que esta comissão logrou êxito em cumprir com suas atribuições, pedindo vênia para, antes de concluir nossa participação no trâmite dessa ferramenta democrática, realizar as seguintes sugestões. Para a proposta vigente, reunir a rubrica de todos os núcleos ministeriais em uma ação orçamentária denominada manutenção dos núcleos do Ministério Público. 2. Criar uma outra ação orçamentária denominada manutenção dos centros de apoio operacionais. 3. Indicar com mais precisão quais são os indicadores e parâmetros que estão orientando o desenvolvimento do orçamento. 4. Informar periodicamente ao órgão especial acerca da realização do orçamento, de maneira a franquear a detecção preventiva de alguma eventual distorção, assim como sugerir adequações e ajustes que se revelem necessários para a execução eficiente da verba ministerial. Para a proposta de orçamento do ano seguinte,
alterar o nome da ação Manutenção do Serviço Administrativo PGJ para Manutenção e Funcionamento Administrativo PGJ Sede, tal como ocorreu no detalhamento das ações do orçamento 2018 e 2019. Vossa Excelência tem razão. A comissão aprovou a proposta, mas ela fez estas sugestões. Então, assim, eu acho, o meu entendimento é que, como a comissão fez essas sugestões, que a comissão representa aqui o órgão especial, essas sugestões deveriam ser devolvidas ao procurador-geral, né, já que a proposta veio dele, para que ele, então, se manifestasse a respeito delas. Entendido, e obrigado, doutora Neves, por ter lido as perguntas da comissão. Já adiantou a minha vida. Muito obrigado. Como relatora, eu não preciso aceitar nenhuma sugestão e nem voltar à PGJ. A órgão especial, essa comissão, ela tem o objetivo de auxiliar o relator. No entanto, eu valorizo muito o trabalho dos meus colegas, muito mesmo. Então, eu valorizo muito o que a comissão fez. E, por esse motivo, eu vou responder as perguntas uma por uma, tá bom? Uma por uma, porque é a doutora Neves que está pedindo e eu declaro I love you para ela. Lá e vai. Sério? Pronto. Primeira pergunta da proposta diz o seguinte. Primeira, reunir a rubrica de todos os núcleos ministeriais em uma ação orçamentária denominada, entre aspas, manutenção dos núcleos do MP. Quem tiver aí pode ler e ver se confere se a pergunta é esta. As minhas considerações acerca dessa pergunta e a minha resposta é a seguinte. A rubrica atual, manutenção do núcleo de segurança institucional, NUSIT, fechando, foi criada no intuito de destacar relevante despesa que trata a segurança patrimonial armada. Entretanto, outras despesas realizadas pelo próprio NUSIT, assim como dos demais núcleos do MP Ceará, não têm condições operacionais, tampouco elementos orçamentários, atualmente a serem apropriados. Tal esforço está sendo realizado através da constituição de centros de custos, qual contemplará não só os núcleos, como todos os departamentos, objetivando, a nível operacional e gerencial, a apreciação de despesas. Por outro lado, a não execução orçamentária na rubrica criada requer do órgão justificativas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em sua prestação de contas anual. Some-se a isto o fato de possíveis remanejamentos orçamentários em tantas rubricas torna mais complexo, burocrático e lenta a gestão dos recursos. Dessa forma, não se mostra razoável para uma análise estratégica do orçamento esse nível de apropriação. Essa é a minha consideração técnica, e, para isso, estudei, e, como diz a Aurenizia, fiquei até sem dormir, estudando tecnicamente isso aí. E ontem eu estive com a comissão que elaborou essa proposta e pedi que elas comparecessem. Caso o meu pensamento técnico não seja condizente, elas poderão esclarecer. Doutora Magnólia, me permita só registrar a presença da doutora Suzane. Muito obrigado, doutora Suzane. Doutor Luiz Eduardo também pela presença. Registrar a presença dos colegas doutor Márcio Tibério, Pedro Casimiro, doutor Brasilino, doutor Amsterdã, doutora Jaqueline, né, secretária de controle interno, doutora Tiziana, secretária de planejamento, e doutor Aureliano, presidente da Associação Cearense. Do Ministério. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vou retificar. Obrigada, Excelência. Eu quero retificar que a comissão que eu estou me referindo não foi a comissão do órgão especial que eu me reuni, foi a comissão de Vossa Excelência que elaborou essa proposta, porque o doutor Luiz Eduardo disse que eu não me reuni com ele. Reuni mesmo não, certo?
a minha proposta de reunião com Eu ele foi entendi. independente desse orçamento. É uma proposta permanente que eu tenho com ele. Então, eu retifiquei caso alguém tenha entendido o contrário. A segunda pergunta, apenas em homenagem à comissão, como eu disse, eu estudei todas as perguntas. A segunda pergunta, vou repetir. Criar uma outra ação orçamentária, vou esperar a Águida e a Aureni. A segunda pergunta, Aurenizinha. Estamos em aula. A segunda pergunta diz: criar uma outra ação orçamentária denominada, entre aspas, manutenção dos centros de apoio operacional, fecha aspas, porque foram sugestão, como é sugestão, mas querem resposta, estou dizendo. Sugestão é sugestão. Eu posso sugerir que eu sou uma pessoa muito bonita, mereço várias coisas aqui, inclusive receber a ATS. O procurador diz sim ou não. Então, essas são sugestões, eu estou respondendo porque me perguntaram a resposta. Está no item indenização, mas tem uma rubrica. Ora, Aurenizinha, eu vou te explicar. Um orçamento é uma coisa que o novo procurador-geral é que vai buscar o dinheiro. O importante em qualquer orçamento é que tem uma rubrica com aquele nome. Pode ser qualquer rubrica, mesmo que seja, tem que ter R$1 ou R$2. Porque você tendo uma rubrica, aí você vai atrás de dinheiro com o governo do Estado do Ceará, que é o dono da chave, e ele colocará, naquela rubrica, já tem mas ele pode colocar milhões naquela rubrica, certo? É para aquela rubrica, para aquela finalidade. Eu sei disso porque, quando eu fui criar a rubrica da Escola Superior do Ministério Público, a escola, ela começou só com 10 mil. 10, simbólico. É um termo técnico contábil, exatamente. O importante é que vocês vão ver na proposta de orçamento que eu mandei para vocês, é que tenha rubricas para esse fim, certo? É claro que o Ministério Público ele tem N coisas, mas a gente coloca, às vezes, numa rubrica só. Vou dar um exemplo. Na minha cozinha, que eu estou fazendo as coisas lá em casa, eu coloco numa rubrica só. Comidas, quer dizer, mercantil, com tudo e quanto é de coisa que eu tenho que comprar, mas só tem comidas gostosas. Aí não tem arroz, feijão, farinha, não tem, mas tem que, naquela rubrica, tudo que eu comprar é para aquela cozinha, certo? Então, a rubrica é que interessa, a destinação é para aquele fim, desse jeito, dessa forma, certo? Então, o importante é ter a rubrica. Aí, se eu pego a rubrica, boto um detalhe a mais, um detalhe a menos, esses detalhes a mais ou a menos, a gente tem que ver se bate com a Lei Geral do Orçamento. Porque a rubrica do Ministério Público tem que bater com as rubricas criadas em leis. São rubricas criadas em leis. No Estado do Ceará, conhecida, tem rubrica aqui que eu nem sei para onde é que vai, mas existe, certo? Então, é a forma contábil de ser. E, para isso, eu estudei. Segunda pergunta com segunda resposta. Segunda sugestão. Diz o seguinte, repetindo, criar uma outra ação orçamentária denominada manutenção dos centros de apoio operacionais. Minhas considerações acerca dessa pergunta. Como já mencionei há pouco, já há um esforço para a implantação de centros de custos, o qual contemplará todos os departamentos, secretarias, inclusive os CAOPS. Rubricado. CAOPS. A rubrica daqui, que são os centros, tudo junto. Certo? Objetivando, a nível operacional e gerencial, a apropriação de suas respectivas despesas, em uma só rubrica, as quais as atuais despesas relacionadas aos CAOPS, como água, citei aqui, por isso que eu citei a brincadeira da cozinha, como água, energia elétrica, materiais de expediente, aluguel do prédio, dentre outras, encontram-se agrupadas para outros órgãos, como PROCAP, GAECO, GESF, NUINC, o que inviabiliza a realização de um simples rateio, considerando ainda a não relevância de tais valores para a execução orçamentária como um todo. Ressalta-se, mais uma vez, que a não execução orçamentária na rubrica criada
requer do órgão do Ministério Público justificativa ao Tribunal de Contas Estadual, em sua prestação de contas anual. Desta forma, mostra-se desnecessário para uma análise estratégica do orçamento a esse nível de apropriação. Segunda resposta da segunda sugestão. Terceira sugestão, com a terceira resposta. Diz o seguinte a pergunta. Cadê a doutora Neves que me perguntou? Vou esperar. Ok, autorizado, então, por favor, falar. Terceira, indicar com mais precisão quais são os indicadores e parâmetros que estão orientando o desenvolvimento do orçamento. Resposta contida no celular da Aureni e da Águida. Diz o seguinte. Considerações. Da proposta orçamentária. Quer explicação, não? Então, da proposta orçamentária apresentada à Procuradoria-Geral de Justiça, constam os indicadores legais que embaçaram sua elaboração, LDO, artigo 66, e artigo 22, LRF, emenda constitucional 88/2016. Além dos dispositivos legais, foram destacadas as premissas de gestão, como manutenção de despesas obrigatórias, essenciais e de contratos vigentes. Com relação ao orçamento do FRMP, foi evidenciada a posição das receitas, que são delimitadoras de sua execução orçamentária, bem como as principais demandas de projetos a serem executados em 2020. Essa é a resposta, a consideração ao número 3. Número 4 diz o seguinte. Com relação... Qual é a pergunta? Vou ter que ver. Eu esqueci de botar essa pergunta. Sim, qual a sugestão? Vamos lá, sugestão número 4. Cadê você? Um, dois, três, 4. Diz a sugestão seguinte. Isso é muito comprido. Mas a pergunta é muito comprida. Mas eu vou terminar de responder. Eu vou ler a número 4 completa, por isso que acho que a Neve não leu, que era muito comprida. Demandas do projeto a ser executado em 2020. Com relação ao orçamento do FDID, só terminar o outro orçamento. Da mesma forma, foi evidenciada a composição das receitas realizadas, uma projeção com base na experiência de arrecadação orçamentária 2019. Os demais fundos não têm apresentado execução orçamentária desde sua constituição, fato que requer anualmente justificativa junto ao Tribunal de Contas do Estado. Quarta pergunta, que agora eu achei a bichinha, vou responder. Vou ler. Quarta pergunta diz: informar periodicamente ao órgão especial acerca da realização do orçamento de maneira a franquear a detectação, nome chique, preventiva de alguma eventual distorção, assim como sugerir adequações e ajustes que se revelem necessários para a execução eficiente da verba ministerial. Pergunta grande. Como eu sempre digo aos meus alunos, anos de estudo, minuto de síntese. Quando eu vejo uma coisa grande, eu respondo só numa vírgula. Então, lá vai. Mas dessa vez eu fiz uma frase toda. A resposta é a seguinte, a essa sugestão. Mensalmente, a execução orçamentária de todas as rubricas já é disponibilizada no portal de transparência. Vide o link do portal de transparência, sendo o Ministério Público a ganhar o primeiro lugar no portal de transparência este ano. Parabéns, senhor Procurador de Justiça.
Então, já está tudo lá, passo a passo, no portal de transparência. E, além do mais, prevê o artigo 26 da Lei 72/08, que a execução orçamentária é de competência exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, competindo ao mesmo, anualmente, prestar conta dessa tarefa ao Tribunal de Contas do Estado. Lógico que, se o Tribunal de Contas do Estado visualizar alguma coisa irregular, volta para cá e nós vamos pedir o impeachment do PGJ. Isso quer dizer que não compete ao órgão especial, em hipótese nenhuma, nem por sugestão, embora eu respeite a todas as sugestões e acham desnecessária, que imagine o órgão especial está todo o tempo acompanhando, você fez isso, você fez aquilo, rubrica tal, rubrica isso, rubrica tal. Não, tem o portal de transparência para isso, está lá. Verba tal, execução tal. Não teve execução, devolve no final do ano e tudo. Então, o portal de transparência responde a essa pergunta, a essa sugestão colocada pela comissão. Por isso, eu botei em resumo só a aprovação, porque eram sugestões e nenhuma delas tem viabilidade jurídica para que eu possa aceitar. Certo? Bem, por último, todas as sugestões feitas pela digna comissão, ela fez uma proposta. A proposta foi a seguinte. Ela fez essa sugestão todinha, mas fez uma proposta. Única proposta. Está aí no celular de vocês. Diz o seguinte. Para a proposta de orçamento do ano seguinte, quer dizer, esta, alterar o nome da ação, entre aspas, manutenção dos serviços administrativos, PGJ, para manutenção e funcionamento administrativo, PGJ sede, tal como ocorreu no detalhamento das ações do orçamento 2018 a 2019. Ou seja, manda copiar o passado, certo? Uma retroativa. Aí eu fui estudar o passado para ver se adequava ao presente. Por exemplo, a minha roupa do ano passado já não serve mais para mim, porque eu engordei. Aí eu fui saber se adequava essa condição. E vi que não adequava, por isso eu não aceitei, mas eu vou responder. Diz o seguinte, a minha consideração. Tal alteração, minúscula, né, a gente pensa que mas tal alteração para a descrição a ser utilizada em 2020 ocorreu em função do entendimento administrativo de que o uso da palavra sede, só muda isso, palavra sede, acompanhada da palavra Procuradoria-Geral de Justiça, torna-se redundante, desnecessária. A Procuradoria-Geral de Justiça só existe uma e só funciona na sede. Não tem comarcas nenhuma. É desnecessária a palavra sede. Torna-se redundante. Por outro lado, é evidente, o Estado do Ceará adotou nomenclatura padrão para todos os órgãos, em especial nesta rubrica, de forma que todos se utilizam do padrão manutenção dos serviços administrativos e a sigla do respectivo órgão. A sigla do nosso órgão é PGJ. Inclusive, CNPJ, nós temos CPF, né? Eles têm CNPJ, em nome de PGJ, simplesmente, não tem PGJ sede. Imagine vocês se no meu CPF, que é Maria Magnólia Barbosa da Silva, eu botasse primeira e única. Não ia dar certo na Receita Federal, porque só tem até Silva. Então, a palavra aqui só para em PGJ. Para que eu vou botar sede, se não bate em coisa nenhuma, em nada? Certo? Realmente fica bonito, sede, é lindo, mas não tem viabilidade jurídica. Por isso, eu não aceitei as sugestões da digna comissão, nem aceitei a proposta. Por não aceitar, eu achei chique botar só o que eu concordava, que foi a palavra aprovação. Ou seja, a comissão disse, no final, depois de fazer essas sugestões e fazer essa única proposta, ela disse o seguinte, vou ler, cadê? Disse o seguinte, isto posto,
manifesta-se esta Comissão Permanente de Orçamento e Finanças pela aprovação, e está grifado, bem pretinho. A gente pode dizer a palavra pretinho? Acho que pode. Está grifado, bem pretinho, da proposta orçamentária do Ministério Público do Estado do Ceará para o exercício de 2020, com as considerações acima colocadas. Então, analisamos todas as sugestões e estamos disponíveis, como eu disse, desde a hora que cheguei aqui, exatamente às 8 horas, para responder, e para isso eu tenho um VADMEC e também tenho o VADMEC do MP, com vocês. Obrigado, doutora Magnólia. Registro a presença da doutora Vanja. E a segunda inscrita, eu questiono algum colega se registra a presença também do doutor Alcides. Já tinha registrado, doutor Alcides? Seja bem-vindo, doutor Alcides. Doutora, tem algum colega que deseja se inscrever para discutir a matéria? Não, está a doutora Sheila, mas só perguntando se tem algum colega, então passar a palavra à doutora Sheila. Doutor Eduardo também, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigada, senhor presidente. Sim. Bom dia, colegas do órgão colegiado. Bom dia, colegas e servidores aqui presentes na sessão. Bom, inicialmente, eu gostaria de conclamar os colegas a um pouquinho de compostura, que a gente se discipline, para ter um pouco de compostura no sentido do ritual da sessão e do cargo. Nós estamos numa sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Então, admoestações gratuitas, brincadeiras ou jocosas ou sem graça para desvirtuar o papel que nós temos aqui, eu acho que são desnecessárias. As nossas sessões são gravadas em áudio e vídeo. Nós temos responsabilidade com a instituição, nós temos responsabilidade com a sociedade, e acho que essa responsabilidade deve se traduzir com a seriedade, e a seriedade não quer dizer não ter leveza, não ter bom humor. A seriedade quer dizer ter respeito aos colegas, ao que se fala, ao que se comenta e ao que se escreve. Bom, essa é uma primeira colocação. A segunda colocação acho que todos receberam a manifestação da Comissão de Orçamento, como também receberam a proposta e um PowerPoint sobre o orçamento. Bom, quando a gente é relator de um processo, penso eu, e aí fica a critério de cada um se comportar dessa forma, a gente deve ser fiel àquilo que tem no processo para poder justamente, com segurança, com responsabilidade e com o princípio do colegiado, a gente orientar os colegas que vão votar. Então, se existe um processo em que há diligências, e essas diligências são atendidas dizendo A, B, C, D, E ou F, até o alfabeto inteiro, é importante que o relator se manifeste sobre aquilo que foi objeto da diligência. Que diga, aconteceram tais diligências, não concordo com elas, elas foram realizadas, discordo e não foram acolhidas ao meu voto. Para que haja exatamente essa segurança em que cada colega que falar, a gente possa ter uma certeza sobre tudo o que se passou no processo. O que se passou nesse processo? Os processos de orçamento, eles vão, como todos sabemos, para a Comissão de Orçamento. E todos aqui, já há muitos anos, votamos as mensagens e a aprovação das propostas de orçamento. O que é que nós sabemos previamente e que raramente podemos modificar? Raramente não, quase que impossível modificar. O valor que vem, a perspectiva do valor orçado para ser gasto, dispendido com a instituição nas suas despesas de pessoal, membros e servidores, as despesas de investimento e as despesas de custeio, que é o nosso dia a dia. Bom, esses valores, eles vêm do Executivo e nós temos pouca disponibilidade de contestar se aquele é o valor verdadeiro ou não, porque nós não dispomos de informações ou de maiores detalhes e nem das circunstâncias em que o orçamento, em que a sinalização da economia ensejará ou não o crescimento daquela verba orçamentária. Essa é uma questão. A outra questão é, quanto mais as rubricas orçamentárias, elas
falarem sobre as nossas necessidades, tanto melhor será a transparência que é nossa obrigação, como de todas as áreas da administração pública, prestar. Então, o que foi que nós observamos? Não é o fato de nós estarmos no primeiro lugar na transparência, que essa transparência efetivamente ocorra para o público. A transparência vai ocorrer para o público quando você tiver uma informação concreta daquilo que está dito e aquilo que foi gasto. E, de fato, um aprimoramento do detalhamento de rubricas, dizendo detalhe por detalhe, ensejaria um elenco de atividades muito complicado para se executar, embora fosse razoável na perspectiva da prestação de contas. Mas também, quando a comissão coloca de nós termos um acompanhamento sobre essa execução, é porque o que a gente tem observado, e raramente chega aqui nesse colegiado, são as transferências de recursos de uma rubrica para outra. E quando você transfere, é verdade que podem existir casos singulares, momentos particulares no exercício daquele ano que enseje essa modificação ou essa transferência. Mas, todos os anos, você realizar um dispêndio ou uma previsão orçamentária sobre um determinado valor para uma determinada rubrica e todos os anos essa rubrica, esse valor ser transferido para uma outra rubrica, isso significa que existe um planejamento ou uma ordem de olhar desarrazoado com a realidade. E como nós entendemos, pode qualquer pessoa achar que isso é desarrazoado, mas como nós entendemos que em todas as esferas públicas, a execução do orçamento, a destinação do orçamento e a sua execução é o interesse social da sociedade e, nas instituições, interesse dos que integram essas instituições, no caso do Ministério Público, interesse dos membros do Ministério Público e dos servidores, e, sobretudo, da sociedade, nós entendemos e sugerimos essas alterações. Então, a primeira alteração que nós sugerimos, e vejo que as 3 primeiras sugestões, elas não se referem à modificação das rubricas e da denominação das rubricas nesse momento. Elas são exatamente reflexos de exames pelo colegiado do que nós temos feito ao longo dos tempos. Então, quando fala núcleo, um núcleo específico, nós temos vários núcleos. Então, quer dizer que os outros núcleos não demandam recursos? Todos os núcleos demandam recursos. Mas, por exemplo, o que acontece? As viagens de determinados núcleos, elas não são computadas como despesas dos núcleos, elas são computadas como despesas de custeio da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, na verdade, nós não temos uma dimensão precisa dos gastos de custeio dos nossos núcleos em relação àquilo que eles, de fato, realizam, que é um bom serviço para o Ministério Público e para a sociedade. Daí a sugestão de colocarmos numa rubrica, não nesse orçamento agora, porque entendemos na comissão que seria desarrazoado uma mudança. Por isso, daí a sugestão, e para que ela fosse bem discutida e bem analisada pela relatoria e pelo procurador-geral, mas, pelo visto, elas foram simplesmente ignoradas. A outra é a despesa sobre a manutenção dos órgãos dos centros de apoio. Diga-lhe, doutor Luiz, eu queria uma parte. Diretora de Finanças. Exatamente.
Exatamente. Então, essas propostas que foram colocadas, que eu esqueci de mencionar, e foi muito oportuno a parte do Dr. Luiz Eduardo, nós as fizemos após conversarmos e também compreendermos a dinâmica e o processo de elaboração da proposta que está sendo apreciada e que será deliberada aqui hoje. Elas não foram propostas, elas não foram sugestões com desvarios, elas foram propostas pensadas, refletidas, com toda a seriedade, como cabe a cada um de nós quando analisa uma questão no órgão especial. A outra questão, que é a manutenção do centro de apoio, nós temos centros de apoio que realizam trabalhos fenomenais. E esse centro de apoio nós temos campanhas como essa do acolhimento para as pessoas com depressão. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem uma despesa. Os nossos coordenadores precisam viajar para o interior, precisam viajar para se encontrar com outros coordenadores. Tudo isso tem um custo. E nós não temos uma dimensão de quanto é esse custo, porque todo esse custo do centro de apoio, ele está no bolo geral do custo das despesas de custeio da Procuradoria. Daí uma perspectiva e uma obrigação de transparência nessa questão. Portanto, essa foi mais uma sugestão que foi colocada. E os indicadores, porque a gente precisa ter indicadores, né? Nós falamos tanto e somos assim, o guardião da moralidade e da probidade administrativa, mas a sociedade não conhece quais são os indicadores e os parâmetros que nós adotamos, por exemplo, na execução do nosso orçamento. Assim, qual é o parâmetro? Eu indago, quantos de nós aqui no Ministério Público, do órgão do Colégio de Procuradores, que, diferentemente, penso, né, com devida vênia da doutora Magnólia, o Colégio de Procuradores, na sua composição plena e especial, ou menor, ele é um órgão que ele é da administração superior do Ministério Público, e ele tem o dever de acompanhar todas essas questões institucionais, e o orçamento e a execução orçamentária também é uma dessas questões. Bom, mas o que se coloca? Nós não temos esses parâmetros. Isso aqui é um aprimoramento da execução do nosso orçamento. É uma prestação de contas mais acurada para nós mesmos e para a sociedade. E a única proposta que nós colocamos para ela acontecer esse semestre, nessa proposta agora, foi a alteração de um nome de uma ação. O nome da ação é exatamente aquilo que a doutora Magnólia, com uma certa impropriedade no linguajar, mas ela de fato explicou, que é o local onde vai ficar aquela receita para a realização daquelas despesas. Se nós formos olhar, se todos tiverem olhado o PowerPoint que acompanhou o voto da doutora Magnólia, ele apresenta lá, deixa eu mostrar aqui qual é a folha. No detalhamento da proposta e ações de custeio. Nesse detalhe aí, os colegas vão verificar o seguinte, desenvolvimento, realização de atividades, cadê? Manutenção e serviços administrativos, PGJ. E aí, mais adiante, tem manutenção e serviços, escola superior, manutenção da corregedoria, manutenção da ouvidoria, manutenção do DECOM, manutenção das promotorias de justiça. Então, nós temos promotorias de justiça que são localizadas fora, que são sediadas, instaladas fora da sede, seja em Fortaleza, seja no interior. Na hora que a gente diz assim, manutenção dos serviços administrativos, PGJ, não fica claro para essa prestação de contas e para a transparência se essas despesas que estão orçadas aqui, elas são com todo o Ministério Público ou elas são só com a sede da Procuradoria. Porque, na verdade, elas devem, segundo a moça nos informou, essas despesas são relacionadas aqui à sede, onde envolve procuradorias e os serviços administrativos. Porque as procuradorias são instaladas nas sedes, diferente das promotorias
promotorias de justiça. Por isso que tem a manutenção das promotorias e a manutenção da procuradoria. Essa manutenção dos serviços administrativos, a sugestão foi para ficar claro e para nós viabilizarmos melhor uma transparência. O que nos foi colocado pela moça, pela diretora de finanças, ela disse, essa denominação, manutenção dos serviços administrativos, ela foi uma determinação do Executivo no Estado do Ceará. Todas as instituições que vão elaborar o seu orçamento, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Executivo, vão colocar manutenção dos serviços administrativos. Mas e aí nós ponderamos, mas nós temos, pela Constituição do Estado do Ceará, autonomia orçamentária e financeira. Significa isso, é o que a lei quer dizer, o que a Constituição quer dizer, que nós podemos nomear as ações no detalhamento do nosso orçamento. E compreendemos que esse detalhamento, dessa forma, ele seria mais compatível com a nossa realidade e com o nosso contexto. Não é dizer que a gente está voltando para trás, porque em 2018 foi assim. Em 2018 foi assim, em 2017, exatamente porque, na modalidade dos exercícios anteriores, a denominação da ação orçamentária relacionada ao custeio correspondia mais à realidade de fato e de direito. Então, é muito desarrazoado a gente achar que uma lei do ano passado, ou até uma lei de 1940, ela deve ser tirada do cenário jurídico porque ela é antiga. Esses não são os valores que vão orientar a aplicação, a interpretação e o conhecimento da lei. Não é? Então, o objetivo dessa alteração é exatamente para que nós possamos ficar claro para nós mesmos e claro para a sociedade qual é a dimensão dessa despesa que foi realizada. Foi exatamente nesse sentido. Não é? Então, colegas, era com... Assim, o presidente da comissão, o doutor Luiz Eduardo, mas assim, quando eu vi um certo desvirtuamento sobre a colocação da comissão, eu me senti no dever de lealdade e de responsabilidade com todos os colegas que integram o órgão especial de esclarecer as justificativas e a motivação dessas sugestões que foram encaminhadas pela Comissão de Orçamento do órgão especial do Colégio de Procuradores. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Sheila. Doutor Luiz Eduardo. Bem, estão ouvindo bem? Bem. Senhor presidente, senhor corregedor, senhora secretária, senhor representante da Associação Cearense do Ministério Público, colegas procuradoras e procuradores, colegas promotores de justiça presentes, senhores e senhoras serventuárias do Ministério Público. Inicialmente eu quero dar o meu bom dia e pedir minha desculpa pelo atraso e dizer que aquilo que eu gostaria de dizer sobre as propostas referentes ao orçamento já foram mencionadas pela doutora Sheila. E ela fez uma ponderação muito interessante que não foi percebido por ocasião da relatoria. É que a nossa Constituição Federal e a nossa lei especificam que nós temos autonomia financeira. Isso quer dizer que no nosso orçamento nós podemos ter a nossa toponímia própria, a nossa própria forma de dizer como é que nós vamos fazer o nosso orçamento, a não ser que se exclua essa autonomia da Constituição. Portanto, eu repito e concordo e agradeço a doutora Sheila por ter falado anteriormente, mas as propostas e sugestões que fizemos depois de seriamente ouvir todas as informações e ponderações da senhora diretora e diante da seriedade
da situação e diante dessa seriedade do que se trata, o orçamento da nossa instituição, nós solicitamos de Vossas Excelências que vejam as ponderações que nós fizemos e as sugestões que foram apresentadas. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Luiz Eduardo, só um Pois minuto. Eu gostaria só de retificar uma que terminei fazendo com que o doutor Luiz Eduardo incorresse no equívoco. Na verdade, não foi a diretora de finanças, secretária de finanças, porque essa é a denominação adequada do cargo e das estruturas administrativas da Procuradoria-Geral de Justiça. Muito obrigado, doutor Eixeira. Obrigado, Muito obrigado, doutor. senhor presidente. Doutora Magnólia, Vossa Excelência me permite só um aclaramento, uma observação. Eu, primeiro, quero dizer que concordo em absoluto com o que foi posto aqui pelos colegas. Eu acredito que quanto mais nós tenhamos uma definição do que se gasta com o que na Procuradoria, nós teremos, sim, um orçamento mais transparente e melhor empregado. Evidentemente, isso é um processo, doutor Maurício, que leva tempo, né? Nós recebemos a Procuradoria, evidente, a gente precisa fazer alguns registros, né? Todos lembram, o almoxarifado da Procuradoria era numa antiga igreja evangélica, ali na Avenida Washington Soares. Não se tinha controle que eu digo era controle eletrônico, claro que se tinha controle físico, né, das pessoas que ali trabalhavam, não era um descontrole, mas não se tinha um controle efetivo, eletrônico, como se deve ter do que entra e do que sai dentro do almoxarifado. Nós estamos construindo isso, doutor Idelari, e estamos construindo isso e estupefatos, né, porque coisas que eu nunca imaginei, por exemplo, da gente gastar aqui 1 tonelada de açúcar mês. O Ministério Público do Ceará gasta 1 tonelada de açúcar mês. Quem sabia desse dado? Garanto que ninguém sabia, eu não sabia, né? Mas através de um sistema que isso é exatamente o chamado centro de custos que nós estamos construindo na Procuradoria-Geral de Justiça, pelo trabalho que a Ticiana vem desenvolvendo, a nossa secretária de Planejamento, através de BIs que foram também adquiridos, foram 2 sistemas de BIs pela Procuradoria-Geral de Justiça. A gente gasta 800 quilos de café por mês na Procuradoria-Geral de Justiça, né? 1.100 resmas de papel ofício por mês. Então, claro que o SAGE, o sistema de automação, ele vai reduzir drasticamente esse número. Mas nós precisamos exatamente pontuar onde é que nós estamos gastando, até porque vamos ter daqui a pouco, doutor Sheila, fazer uma campanha contra a diabetes, né? Que é uma instituição que gasta 1 tonelada de açúcar todo mês, é um perigo, né? Então, tudo isso. Agora, qual é o fato que nós precisamos mensurar e analisar conjuntamente? Quando eu vi o relatório da Comissão de Orçamento, e quero aqui agradecer e parabenizar a agilidade e a eficiência com que fizeram essa análise do projeto da assessoria. Hoje, infelizmente, o ideal, eu concordo, seria isso, a gente saber como na iniciativa privada, se tem uma empresa matriz, até porque o dinheiro para eles é muito caro, a gente está num processo de amadurecimento no setor público, porque o setor público muitas vezes acha que o dinheiro é de ninguém, né? E aquele dinheiro é o dinheiro mais precioso que existe, que é lá da sociedade, mas no setor privado ele sabe cada centavo onde é que estão empregando e por quê. Ele sabe quanto uma filial está gastando e se a filial não estiver dando lucro, ele fecha aquela filial, né? Então, essa mensuração, infelizmente, nós não sabemos. Ou seja, o ideal é que o Ministério Público do Ceará saiba quanto é que o Plácido gasta na promotoria de justiça dele da infância, quando eu estiver lá na minha promotoria. Gasto de energia, servidor, gasto de papel, de internet, de tudo, né? Agora, mensurar, quando a gente fatia o orçamento, né? A doutora Sheila disse uma coisa, é muito difícil, o ideal seria que eu pudesse ver por promotoria, mas eu não posso ser assim, eu vou estabelecer um valor para os núcleos, digamos isso, dos núcleos do Ministério Público, como a comissão propôs. E as procuradorias cíveis, e as procuradorias criminais, e os órgãos de investigação, né? Ou seja, eu não tenho como tratar esta questão
dentro de uma uniformidade quando eu vislumbro a situação orçamentária da Procuradoria-Geral de Justiça. Porque eu não posso dizer, doutora Nádia, que eu vou imobilizar o orçamento de X milhões de reais para núcleos se eu não sei quanto é que o núcleo gasta. Ninguém sabe. Até porque esse valor ele é aferido dentro de um montante global. O centro de custos que está sendo construído, ele vai dar análise pontual de cada órgão de execução, de cada órgão da administração. Até para a gente poder aferir de uma forma mais séria se aquele dinheiro que está ali dentro está sendo bem empregado, de onde é que está sendo empregado. Né? Foi o que eu pedi para o Halley semana passada. Eu digo, Halley, nós precisamos fazer uma auditoria, porque isso aqui são poucos exemplos que me vêm à cabeça, né? Mas o que está sendo levantado são muitas coisas. Eu digo, nós precisamos fazer não sei se eu posso chamar de auditoria, mas uma análise, onde é que está indo uma tonelada de açúcar todo mês. Eu não acredito que a gente esteja consumindo isso. Né? Eu não acredito, é um dado muito gritante, muito exponencial para uma instituição que tem dificuldades financeiras. Né? Então, nós tivemos, é bem verdade, apresentei no último café com a administração, de 2016 até agora, 2020, nós estamos tendo um crescimento de 40% no orçamento do Ministério Público. Isso não é isso, Tiziana? No momento de crise absoluta no país. Né? E quando até fiz chamei a atenção dos colegas para esse dado, é o fundo de reaparelhamento. Não é fundo de reaparelhamento, não. Porque em 2018 o fundo já estava em sua completude. Porque nós começamos a receber em março de 2017 o fundo de reaparelhamento, mas naquele ano de 2017 era 10% com custas e 5% de emolumentos. E a partir de 2018 foi 15% de custas e 5% de emolumentos. Então, perenizou. Daí não passa mais. Mas mesmo com esse crescimento de 10% para 15%, nós podemos demonstrar, através de um gráfico que foi apresentado, eu posso passar para Vossas Excelências, o aumento categórico do orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará. Né? Até citei uma reportagem do Diário do Nordeste, que saliento novamente, não conheço jornalista, não participei daquela notícia, nem tinha conhecimento, mas me trouxeram o jornal dizendo exatamente isso, que o Ministério Público crescia no orçamento muito mais do que os demais poderes. Então, eu quero só concluir dizendo assim, é uma preocupação enorme, porque sem o orçamento a gente não faz nada, e uma preocupação maior ainda, porque o orçamento pertence ao povo do Estado do Ceará. Então, a gente tem que saber exatamente empregar, e é importante que a gente continue essa construção, para a gente saber, por exemplo, quanto é que a gente gasta no órgão especial do Colégio de Procuradores, numa sessão. Tudo isso é possível ser mensurado. É muito difícil? Mas é possível ser mensurado. O que não pode ser feito agora é uma mensuração pontual, que seria o ideal. Né? Portanto, se a gente não tiver esse cuidado do controle global do orçamento, por exemplo, agora já não sei por quanto tempo a gente vai levar essa sessão, 15 horas eu tenho uma reunião com o senhor governador do Estado, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, assunto exclusivamente orçamento. Pedi a Jaqueline para me acompanhar, e a gente vai ver exatamente o desenvolvimento do orçamento de todos os órgãos, de todas as instituições que o Ministério Público está incluído. Lá, a minha fala, nessa reunião agora à tarde, vai ser sobre o montante global. Eu não vou poder falar sobre, evidentemente, órgãos, promotorias, centro de apoio. Eu vou ter que falar sobre a análise do crescimento do orçamento do Ministério Público em face da Lei de Responsabilidade Fiscal e em face da emenda constitucional número 88, que passou a viger a partir de 2016. Então, eu quero dizer que eu não me contraponho de forma alguma ao que foi aqui dito pelos colegas. Eu acho que é um crescimento, é uma maturação que nós não podemos tirar como alvo, como norte, de qualquer instituição pública, não é só o Ministério Público. Doutor Mas Plácido, tudo isso demanda tempo, demanda tecnologia,
que é muito caro. Esses 2 sistemas de BIs foram adquiridos de uma forma muito custosa e difícil para o Ministério. Nós não tínhamos, doutora Sheila, nenhum sistema que fizesse essa mensuração. E, acima de tudo, expertise dos servidores que estão lidando com isso, que também nós não temos, estamos trabalhando para isso. Doutor Plácido, só para esclarecer Vossa Excelência aos colegas, na reunião que nós tivemos com a secretária de Finanças, nós, inclusive, indagamos isso, que Vossa Excelência acabou de dizer. Por que detalhar na proposta ações de custeio tipo manutenção dos órgãos de investigação e manutenção do núcleo de segurança institucional e inteligência? Eu fiz a mesma pergunta, doutor Sheila. Então, pois bem, então espero que a resposta tenha sido a mesma para o senhor e para mim, para nós. Então, porque essas ações, elas estão na ação de custeio que nós consideramos na hora da análise na comissão, como ação da Procuradoria, esses serviços administrativos. E aí ela falou, não, mas isso aqui já vem porque foi os colegas dos núcleos pediram e então fica delicado tirar e tal. Bom, então, já que tem a manutenção, por que então não detalhar com o centro de apoio? Porque eu concordo com Vossa Excelência, eu particularmente concordo que as 2 ações de manutenção dos órgãos de investigação e manutenção do núcleo, elas deveriam estar acobertadas da Procuradoria-Geral. E aí, quando começarmos a desenvolver os centros de estudo, e só discordo de Vossa Excelência, numa perspectiva do centro de custos. O centro de custos, ele é para dar uma transparência e um rigor contrato do dinheiro público, da verba pública, tal qual se tem, como se fosse o seu interesse particular, mas sendo o interesse de todo mundo. Mas ele não é para ser um indicador de extingue ou não extingue órgãos, não necessariamente. Não, mas ele é um indicador de avaliação. Eu não falei em extingue órgãos, não, falei na iniciativa privada desse jeito. Como você eu jamais vai vou trabalhar ou não, porque existem subjetividades. Então, nós concordamos em tudo. Eu falei em economia do dinheiro público. É uma cautela que a gente tem que ter na hora do que vai nos orientar ao centro de custos. Então, de fato, foi que, como esqueci o nome dela, a secretária falou que Tiziana. existe... Não foi a Tiziana, foi a Nayana. A Nayana. Ela explicou que isso aqui já estava no portal de transparência e, então, ficava delicado retirar com essa colocação. Então, nós sugerimos exatamente nesse aprimoramento em função da modalidade de hoje do portal de transparência, entendeu? Foi exatamente para seguir a linha do que já tem nessa perspectiva. Mas eu particularmente considero, e discutimos muito isso na comissão, que esses custos aqui, eles são custos de custeio que ficam na rubrica geral da Procuradoria-Geral de Justiça. Sim. E aí, no centro de custos, é que nós poderíamos detalhar e aprimorar. E é tanto que eu falei para ela, eu até me recuso a acreditar que nós, para termos um bom funcionamento e uma boa metodologia de acompanhar os custos dos órgãos de execução e dos órgãos que auxiliam, os órgãos de apoio e os órgãos que de toda forma, são de execução, embora eles não sejam assim nominados legalmente, mas nas normas infralegais, que você não possa fazer isso sem que esteja na rubrica do orçamento, né? Eu acho que é possível ter instrumentos de tecnologia que se possa coletar essas informações nesse sentido, entendeu? Então, é só isso que eu quero que gostaria de colocar para bem mostrar o cuidado e o zelo que a comissão teve. Todas essas questões que Vossa Excelência está dizendo, nós discutimos e fomos informados. Tudo que nós colocamos, nós tivemos informação direta ali da secretária de Finanças, a doutora Nayana, que gentilmente compareceu ao gabinete do doutor Luiz Eduardo, onde nós estávamos reunidos, para aclarar nossas dúvidas sobre toda essa elaboração. Então, foi com base em todo esse suporte que nós apresentamos essas sugestões. Muito obrigada. E só para, doutora Neves, antes de dar a palavra para a senhora, só para ficar claro, nós não discordamos em nada, doutora Sheila. Quando eu me referi à iniciativa privada, que ela é regida sob a égide do lucro, eles extinguem órgãos, extinguem órgãos, dizendo melhor, extinguem empresas, né, filiais. No que tange ao setor público, nós estamos com órgãos ou instituições para servir ao público, então nós não podemos extinguir. O que nós temos que cuidar é da questão do princípio da economicidade, que um órgão sirva ao público
sem gastar tanto dinheiro público, ou seja, com menos dinheiro possível, ele tem aquela eficiência que o povo espera dele. É isso, o espírito no setor público. Doutora Neves. Eu só pedi para retornar, acho que tudo já está muito claro e não tem nem dúvida quanto à aprovação, mas só me ocorreu aqui a lembrança que todos nós, nas nossas campanhas, defendíamos uma proposta da criação do centro de custos. Desde a minha... Eu concorri 3 vezes, né? Então, a gente sempre defendeu isso como uma forma de que nós hoje não tivéssemos o nosso procurador-geral dizendo que não tem como mensurar o quanto se gasta numa promotoria. Então, o que é que eu senti, doutor Plácido, nesses últimos anos? Nós começamos com a controladoria. Essa é uma ferramenta importante, porque nós teríamos o quê? A Secretaria de Finanças fazendo o seu papel de gestor das finanças, mas teríamos a controladoria realmente funcionando e o centro de custos. E aí, sim, nós teríamos a otimização e operacionalização, o caminho melhor. Claro que irão surgir outras coisas, mas o que nós temos hoje disponível e pessoas já com expertise para fazer isso é a questão da controladoria e do centro de custos. E vínhamos caminhando bem, até com a prática que nós recebíamos, até por solicitação minha no colegiado, que nós recebíamos os gastos da Procuradoria. Por exemplo, chegava lá um documento da Controladoria dizendo: a senhora gastou tanto telefone, de aquelas telefone, coisas a senhora sim, mas, de qualquer maneira, nós tínhamos. E, como com as palavras de Vossa Excelência, essas coisas começam mesmo de uma forma mais incipientes e vão sendo aprimoradas, consequentemente incrementadas. Então, assim, eu só lamento que até hoje a gente não tenha incrementado esse serviço da controladoria e criado o centro de custos. Eu posso dizer para Vossa Excelência, doutora Neves, que não respondo, evidentemente, pelos meus antecessores. O fato é que, quando nós chegamos em 2016, o primeiro passo que nós demos, inclusive está no nosso planejamento estratégico do Ministério Público do Ceará, a criação do centro de custos. Como eu acabei de dizer, nós encontramos um almoxarifado sem controle tecnológico. Um centro de custos é impossível funcionar dessa forma. A gente precisa saber o que é que está chegando, o que é que está saindo, pelo menos do global de um almoxarifado. E estamos implantando. Mas é uma questão, como Vossa Excelência disse, se tivessem cuidado disso mais cedo, talvez hoje a gente estivesse tratando aqui de uma forma bem mais apropriada da alocação de recursos do Ministério Público do Estado do Ceará. A criação de centro de custos demanda tempo, como eu já expliquei, e, acima de tempo, tecnologia e pessoal especializado. Tudo isso está sendo cuidado. Mas, infelizmente, não se tem como avançar tanto, a gente chegar hoje de 2016 para 2019, sabendo exatamente como eu acabei de dizer na iniciativa privada. Porque, para eles, isso é fundamental, é o passo número 1, saber onde é que está indo cada real do bolso do empresário, do sócio proprietário lá da empresa. Para a gente, infelizmente, a gente está tendo essa luz agora, mas, às vezes, a gente deixava segundo, terceiro plano em mensurar onde é que a gente estava aplicando. Eu digo a gente, setor público brasileiro, eu disse isso já em várias ocasiões que eu pude me manifestar, inclusive no Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, a necessidade da gente ter esse profissionalismo, essa técnica mais aprimorada. Aí se diz, por que não tem no Portal da Transparência? O Portal da Transparência é um portal no Brasil inteiro. Nós chegamos nesse portal, nessa dinâmica que se deu ao Portal da Transparência, nós atendemos todos os itens com nota máxima. Mas ele pode muito bem... De acordo com o crescimento do Ministério Público Brasileiro, ele pode descer a especificidades que hoje se torna impossível, porque senão tem Ministério Público que não vai conseguir nem obter a média. Eu acho que a questão é crescermos todos juntos com esse espírito. Eu agradeço a oportunidade de fazer esses esclarecimentos. Retorno a palavra para Vossa Excelência, doutor Magnólia. Tem mais algum inscrito? Não tem mais inscrito. Bem, agradeço aos colegas que fizeram uso da palavra, agradeço aos membros da comissão, como eu disse no início, doutora Sheila e doutor Luiz Eduardo.
fizeram uso da palavra, e ao Procurador-Geral de Justiça. Eu aprendi com um homem muito importante para mim, chamado Ariano Suassuna. Ele disse que a coisa mais importante na vida dele foi aprender a ler. Ler. Então, quem sabe ler, não há como alguém desvirtuar a leitura. Não há como. Para isso, eu enviei para os senhores tudo acerca do processo de hoje, inclusive o parecer da comissão. Foi enviado. Então, quem está lendo, não há como eu desvirtuar o escrito, porque todos aqui sabem ler, assim como responder o escrito. E eu respeito bastante a comissão. E vocês, pela leitura, algum de vocês encontraram a palavra diligência no parecer? Se encontrar, me diga. Porque não tem a palavra diligência. Pedindo que o relator baixe em diligência para isso e para aquilo. Não existe essa palavra. Existe a palavra sugestão. Sugestão dita, e existe apenas uma única proposta. Uma única proposta. Então, senhores, não baixei em diligência, ninguém sugeriu, nem sequer no virtual. Sugestões? Busquei até alguma oportunidade jurídica para atender alguma delas. Busquei. Porém, eu fui na Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, buscando como atender a alguma dessas sugestões. Poxa, como fazer isso? Diante do Ministério Público, que é, em primeiro lugar, no portal de transparência, em sua execução, dentro da sua formatação legal e do que tinha colocado. Aí, amiga Nádia, eu sei que você está com um livro, página 54. Aí eu tenho um pedacinho. Lei 8.625/93. Artigo número 10 dessa lei. Diz: compete ao Procurador-Geral de Justiça praticar atos e decidir questões relevantes à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. E execução orçamentária do Ministério Público. Peguei e marquei a palavra execução orçamentária do Ministério Público. Isso por quê? Porque todas as sugestões se referem à execução orçamentária do Ministério Público. Execução essa aprovada o ano passado aqui e em curso. É tanto que as sugestões não se referem a esse projeto atual. A proposta, no final, diz acerca do atual, mas as sugestões não. Então, se a execução orçamentária é de competência exclusiva e nacionalmente colocada e imposta na Lei 8.625, não tinha como aceitar nenhuma daquelas sugestões. Mas, por delicadeza e por uma questão de estilo meu, estilo próprio, eu tentei responder e respondi dentro da lei de orçamento técnico e com colocações técnicas e exemplos simples. Existe também o Conselho Nacional do Ministério Público, e já disse diversas vezes aqui, e esse órgão já ouviu, que se referiu a orçamento, se referiu a dinheiro, a competência é do PGJ, não é do órgão especial, como deveria. É essa a colocação que está na lei. Criaram também um Tribunal de Contas do Estado. E está lá, na lei que criou, e eu achei uma indelicadeza trazer essa lei para cá e ler para os senhores, já que é de conhecimento público, que essa execução orçamentária é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Certo? É o órgão técnico. Certo? E por outros órgãos de fiscalização, como bem lembrado aqui pelo doutor Luiz Eduardo, a Assembleia Legislativa, são órgãos de fiscalização do Ministério Público. Né?
órgão de fiscalização. E a esses órgãos, principalmente o Tribunal de Contas, há um dever legal do senhor Procurador-Geral de prestar conta. E a gente tem o dever de ver e olhar. Então, as sugestões realmente não foram aceitas por essa relatoria, embora muito parabeniza o trabalho feito o apoio recebido pela Comissão de Orçamento. Diz mais na frente, eu gosto de ver as coisas no livro, diz o artigo, se não me engano, é o 31, eu até enumerei aí no voto, letra B, quando eu coloquei, está bem pequenininho, mas eu coloquei lá, para que as pessoas lembrassem, que aqui, ó, artigo 31. Meu voto é dinâmico, é feito na hora. Artigo 31 diz, compete, mas eu vou ter por escrito, compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, por seu órgão especial, B de bola, aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de lei de criação, transformação e extinção de cargos e serviços auxiliares, e a fixação e reajuste das respectivas remunerações. Eu coloquei esse artigo 31, item B, para que vocês observassem que o órgão que nos representa é a Procuradoria-Geral de Justiça, e não tem a palavra sede no artigo 31. Olha, não achei a palavra sede. Como eu havia dito antes, nos debates, como é que se chama o CPF? Chama-se CNPJ. O CNPJ daqui é Procuradoria-Geral de Justiça. Não é a palavra sede. Por isso, eu não posso aceitar a única proposta feita pela digna comissão, embora realmente está bem explicativa. É como vocês perguntassem para mim onde eu moro, eu disse Delfonso Albano. Aí, como vim até aqui, vem de Uber, vem de carro, certo? Mas o endereço é lá. Então, a proposta é essa, Procuradoria-Geral de Justiça, artigo 31, órgão que representa o Ministério Público, não tem a palavra sede. Eu achei bastante esforço da comissão, dentro do prazo razoável, em me apresentar essas sugestões e essa única proposta, porém, impossível de aceitar por uma questão jurídica. Um enquadramento legal. Eu trabalho com enquadramento legal, esse é o meu estilo. Falando em enquadramento legal, eu também tenho aqui impresso a proposta de orçamento. Observei, senhor Procurador-Geral, que a base legal condiz completamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a emenda constitucional, no que se refere à despesa pessoal também, despesas correntes. A proposta orçamentária vem Procuradoria-Geral de Justiça, pode observarem aí, não vem a palavra sede, porque não é órgão a palavra sede, nem tem esse apelido. Lembrando aqui o meu colega Brasilino, que a gente trabalha no júri, as pessoas às vezes têm um apelido, uma cunha, né? Aqui não tem esse apelido e não há como colocar dentro de uma proposta de orçamento. A alocação de recursos e as premissas estão bem colocadas. Há uma evolução na folha normal, uma evolução positiva para o próximo ano, 405, antes era 394. Há uma rubrica nova, eu até parabenizo, realização de atividade de desenvolvimento institucional da Procuradoria-Geral de Justiça. Isso é ótimo, isso é evolução. E institucional e PGJ. E também a realização do concurso do Ministério Público vem com um orçamento previsto para a realização do concurso. Por esse detalhe, eu vi que Vossa Excelência, o ano passado, colocou aqui na evolução, tem marcado aí para os senhores aqueles gráficos de evolução. Então, há um aumento nessa evolução em virtude do concurso do Ministério Público,
tá? A gente tinha um limite de alerta de 1,80 e vamos para um limite 1,86 e vamos para um limite de 1,86. Era 1,80, vamos para 1,86, ou seja, dentro do limite de prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que era antes aumentou de 1,69 para 1,86 em virtude do concurso do Ministério Público aqui dentro. Mas é evidente que, mesmo esse aumento na carga, ela fica dentro do limite prudencial, então, uma observação legal à legislação de responsabilidade do Ministério Público. O Fundo de Reaparelhamento, parabenizo por ter conseguido recursos para colocar nesse fundo, porque existia a rubrica, e há uma estimativa positiva para o próximo ano. Tá? E também o destaque desse fundo para a realização de estágio, manutenção, descentralização, aluguéis de sede e alguns serviços. Tá? Quer dizer, muito positivo, inclusive com o que eu acho bem mais importante, que é o convênio para as perícias feitos pelo NATEC, ou seja, discriminação aqui no que se refere à utilização desse dinheiro, detalhamento da proposta do fundo, como vai ser utilizado, com todas as rubricas referentes, com projetos e outros projetos que abrangem aquele conteúdo. Tá? Fundo de Defesa de Direitos Difusos também. Esse é um fundo que eu muito me recordo dele, porque utilizei em um projeto para a ouvidoria itinerante. É um fundo que participa muito a população e advém de verbas adquiridas pelo DECOM em questão de multas. Tá? A ação orçamentária é colocada com clareza, fortalecimento desse lucro. O Fundo de Manutenção da Escola Superior do Ministério Público, eu sempre observo, e é colocada também. Tá? Rubrica e manutenção de serviço administrativo, Fundo de Inteligência, com detalhamento da proposta, está absolutamente ok. A Procuradoria de Justiça, no seu custeio, ok, inclusive com verba de indenizações para futuras ações judiciais. É positiva. Nesse contexto, eu tenho, diante desse material, que sugerir para vocês apenas o que me prevê o artigo 31. E é claro que é um papel que já vem incluso pela comissão de orçamento dessa casa. A comissão disse, no mérito, me pronuncio pela aprovação. Pela aprovação. Então, eu digo para vocês, sou pela aprovação da proposta de orçamento, da forma que está colocada, e só não aceito a única sugestão da comissão, que foi o acréscimo da palavra sede, por questão desnecessária e por falta de fundamentação legal. Então, senhores, eu convido a todos a aprovar a proposta do Ministério Público na íntegra. É como voto, excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Doutora Idelária. Bom dia a todos. Eu cumprimento Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça. Bom dia, Excelência. Em quem cumprimento os demais componentes da mesa, Sua Excelência, o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, também em nome de quem cumprimento os representantes do Ministério Público aqui presentes. Claro que todos mereciam ser nominados, nossos servidores, né? Cumprimento os promotores, na pessoa do doutor Amsterdã, então eu gostaria de nominar todos, mas o tempo é exíguo, né? E nós temos que trabalhar, e tem inclusive o Tribunal de Justiça para ir. Bom, dentre as sábias palavras da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que não acertou em tudo, né? Os líderes políticos, e nenhum de nós consegue acertar em tudo, mas há uma referência ao que ela fez ao dinheiro público que eu achei incontestável. Ela disse, não existe dinheiro público. O que nós chamamos de dinheiro público é o que sai do nosso café da manhã, das nossas refeições, do que vestimos e do que usamos nos transportes mais primários para trabalharmos.
sai da bolsa de todos, né? Então, é muito importante que se faça que se dê a importância realmente indispensável à utilização das verbas que chamamos de públicas, claro, né? Muito bem. Depois de Margaret Thatcher, eu gostaria só de lembrar, com todo respeito, a nossa relatora, que de parabéns está pelo seu relatório, como sempre, que eu também sou uma grande admiradora do Ariano Suassuna, é um dos meus ídolos. Mas ele disse o seguinte, que a gente precisava saber ler e interpretar o que lê, né, doutora? Inclusive, o novo projeto de educação do século XXI, que existe na Europa e já é exportado para vários países do mundo, é aprender a ler, aprender a entender, aprender a fazer, que é a qualificação profissional, as escolas técnicas, aprender a ser e aprender a conviver. Felizmente, nós todos aqui sabemos ler e sabemos interpretar, né? Esse projeto da ONU, né, que foi aprovado, inclusive foi uma sugestão de um economista e educador francês, que nesse momento não me ocorre o nome. Eu sei que o sobrenome era Delors, que não é. Mas, muito bem, voltando, o importante mesmo nesse momento é que nós nos ativemos cuidadosamente a tudo que foi discutido, as sugestões que foram feitas ao relatório. Eu notei um silêncio absoluto, coisa difícil de acontecer entre nós, porque a matéria realmente é uma matéria de gravidade, de importância para nós e para a sociedade, e acho pertinentes, acho interessantes as sugestões para um próximo, né, para um próximo orçamento. Estamos cada vez mais aprimorando essa instituição. Aproveito a oportunidade para parabenizar Sua Excelência o Procurador-Geral da Justiça, que nós tivemos, nesse ano, um êxito, né, de sermos considerados a instituição, uma das instituições de melhor transparência, de melhor nível de transparência, né? Isso sempre é avanço, e os avanços nos deixam felizes, obviamente, vaidosos, até orgulhosos do que de bom acontece na instituição. Então, acho extremamente interessantes as sugestões, especialmente a da doutora Neves sobre a criação do centro de custos, né? Poderíamos preparar para um próximo orçamento, para ele já está sendo criado. Excelente. Vem desde 2016 sendo criado, como eu expliquei. E quero registrar o que eu achei também fantástico, é uma palavra bem assim corriqueira, mas o registro dos pagamentos das ações e das dívidas do Estado do Ceará. Porque eu quero que fique registrado aqui a minha decepção, a minha inconformação com as dívidas do Estado do Ceará, observando que, entre nós, há servidores públicos, eu vou registrar os dois nomes aqui, como o doutor Ayrton Castelo Branco, um homem que deu praticamente a vida pelo Ministério Público, que se diga-se, quer dizer, assim, romanticamente dizendo, que foi um dos mais produtivos, um dos mais procuradores, que não teve a sorte de, em vida, receber dívidas que a universidade lhe devia, né? Dívidas que foram, para vocês terem uma ideia, senhores, o Estado do Ceará, há dívidas de R$ 1.200.000 legítimas, que foram feitos acordos por R$ 70.000 para receber em prestações. Isso é um absurdo, isso é um péssimo exemplo, né? Porque o Estado tem a obrigação de zelar pelos direitos dos seus cidadãos, e não de perpetrar e dar o exemplo péssimo de que não honra os seus compromissos. Foram 24 anos esperando. Faleceu o desembargador Zé Maria Melo nas mesmas circunstâncias. Hoje, os herdeiros, né, que deveriam ter recebido essa indenização justa, legal, discutida em todas as instâncias, faleceram sem receber. Então, parabéns, esse aspecto do orçamento eu achei muito interessante, achei justo, na verdade, que deveriam ser pagos administrativamente, né, sem precisar de recorrer
todas as instâncias e ver os exemplos que temos de grandes profissionais partirem dessa vida sem terem recebido o que o Estado lhes devia. Então, eu acompanho integralmente o relatório feito pela doutora Magnólia parabenizo a Comissão de Orçamento e registro apenas que me sinto feliz em ver a evolução que estamos vendo no nosso Ministério Público. Muito obrigada, e era apenas isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Voto, doutor. obviamente, acompanhando integralmente o voto da relatora. E só registrando, repito, as sugestões boas para o futuro que os outros que já estão trabalhando nesse. Obrigado, doutor Liderado. Doutor Maurício. Senhor presidente, colegas, também seguindo o que afirmou a nobre relatora, que, por sua vez, seguiu a orientação da Comissão de Orçamento, eu também aprovo a proposta orçamentária. Mas não poderia deixar aqui de registrar que também eu tenho toda a veniência com a preocupação que foi demonstrada pela Comissão de Orçamento, no sentido de que, na medida em que se puder cada vez mais proceder ao detalhamento da proposta orçamentária, isso deve ser uma meta a ser perseguida, até como forma de incrementação da nossa transparência, que vem sendo um processo construído ao longo de vários anos. Então, eu aprovo a proposta orçamentária com essas observações. Obrigado, doutor Maurício. Doutora Sheila. Eu voto de acordo com como nós nos manifestamos na Comissão de Orçamento, com a alteração no detalhamento da proposta de uma denominação de uma das ações de custeio, que é a ação de custeio denominada manutenção dos serviços administrativos PGJ, seja manutenção e funcionamento administrativo PGJ-sede. É como voto, senhor presidente. Então, só para a gente caminhar a votação... Detalhamento da proposta integral, como foi apresentado, apenas renomeando a ação manutenção dos serviços administrativos, PGJ, para manutenção e funcionamento administrativo, PGJ-sede. Ok, então todos entenderam. Fica registrado o voto de Vossa Excelência. Doutora Neves. Acompanho o voto da doutora Sheila integralmente, parabenizo a comissão pela preocupação, pelas sugestões feitas e arrisco que a administração se esforce para seguir essas sugestões, porque elas só irão enriquecer o trabalho na questão orçamentária. Obrigado, doutora Neves. Doutor Luiz Eduardo. Já tivemos a oportunidade de nos pronunciar por ocasião do orçamento e agora reiteramos o que ali foi dito. Como voto, Excelência. Seguindo o voto da doutora Sheila. Foi a proposta do... Sim. Certo, entendi. Colocando o nome sede, né, na Procuradoria-Geral de Justiça, acrescendo sede. Não é só sede, não. Renomeando, manutenção e funcionamento administrativo da PGJ sede. O que está é manutenção de serviços administrativos. Está da seguinte forma: manutenção dos serviços administrativos, PGJ. Aí, o que nós colocamos como sugestão foi manutenção e funcionamento administrativo, PGJ/sede. Melhor anotar, né? Perfeito. Doutora Lúcia. Doutora Lúcia. Eu acompanho o voto da relatora. Isso é só por uma questão de... Eu sei que não é nomenclatura que a doutora Sheila acabou de explicar, mas se não vai trazer prejuízo, eu voto acompanhando a relatora com a proposta da doutora Sheila. Perfeito. Com relação a o título, manutenção e funcionamento. Pronto, voto. Doutora Vanja. Excelência, voto acompanhando a proposta integralmente da relatora.
Obrigado, doutora Vânia. Doutora Suzane. Excelência, eu acompanho o voto da relatora e voto pela aprovação da proposta orçamentária. Obrigado, doutora Suzane. Doutor Zé Wilson. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu acompanho a proposta da relatora. Obrigado, doutor Zé Wilson. Doutor Firmino. Senhor presidente, na condição de integrante da comissão de orçamento, eu voto também para que haja aquela modificação proposta. A renomeação daquele item lá que fala, acrescentando a palavra sede. Igualmente, a doutora Sheila votou. Obrigado, doutor Firmino. Doutor Alcides. Primeiro é parabenizar a Vossa Excelência e especialmente a equipe que lhe assessora nesse orçamento, representado aqui pela Jaqueline e Tatiana, que essas são as pilastras da eficiência. Sem dúvida. Obrigado, doutor Alcides. Sido mantida a administração. Mas eu acompanho a competência da Comissão Permanente de Orçamento também, no acompanhamento nas suas críticas, mas eu sigo o voto da relatora. Obrigado, doutor Alcides. Doutora Ângela Góes. Eu sigo o voto da relatora. Obrigado, doutora Ângela. Doutora Aureni. Doutor, eu acho que está desligado o microfone de Vossa Excelência. Da doutora Sheila. Da comissão. Certo. Doutora Águida. Eu também eu voto pela aprovação do relatório da relatora, com um adendo feito pela doutora Sheila em consonância com a comissão. Perfeito. Doutora Fátima Valente. Eu acompanho. Bom dia a todos. Eu acompanho o voto da relatora pela aprovação. Obrigado, doutora Fátima. Doutora Nádia. Bom dia a todos. Bom dia. E, igualmente, eu parabenizo a equipe que trabalhou no orçamento e nas finanças. Acredito que deve ser muito difícil controlar até mesmo os subsídios com que se compra. Eu não tinha a menor ideia da quantidade de açúcar que uma procuradoria gasta. Eu acho que isso é um dado interessante de que a gente tem esse controle no futuro. E, considerando o parecer favorável ao final da comissão e o voto da relatora, eu voto pela aprovação da proposta orçamentária, da forma como contida no voto da relatora, nos termos do artigo 31, inciso 2, a linha B. Obrigado, doutora Nádia. Então, proclamo o resultado. O órgão especial do Colégio de Procuradores aprova o orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará para o exercício de 2020, seguindo, por sua maioria, o voto da relatora. Então, eu agradeço a presença de todos. Vamos encerrar a sessão extraordinária e já inaugurar a sessão ordinária